Bom, vou fazer esse mini tutorial do Git, mais ou menos parecido com aquilo que a gente fez com o SVN, mas focando mais no arroz com feijão, digamos assim, de uso do Git, pelo menos da forma como eu estou aprendendo a usar, usando tanto a linha de comando quanto a interface gráfica, né? Então, antes de começar, é importante ter a ideia de que, diferente do SVN, o Git ele não é centralizado no repositório remoto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o repositório que você está trabalhando localmente é o seu repositório. E quando você faz os commits ficam locais. Agora, quando você trabalha com a plataforma do GitHub, que permite você compartilhar um repositório e branches, né, desse repositório com uma equipe de pessoas, aí essa ideia fica um pouco mais parecida com aquilo que a gente entende, ou pelo menos já entende do uso do SVN, né? Ou seja, a gente tem no Redmine um repositório que fica registrado junto com o projeto, e quando você faz os commits, esses commits eles vão para o repositório. Porém, ainda assim, quando você usa o GitHub e o Git pela linha de comando, quando você faz um commit, esse commit ele fica local, para que você possa mandar as suas alterações para o repositório da plataforma do GitHub, é preciso fazer um push. Então a gente vai ver essas diferenças na forma prática aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, então a primeira coisa que gostaria de mostrar é a plataforma aqui do Git. O GitHub, de fato, é uma plataforma que usa o Git. O Git é um sistema de controle de versões que funciona por linha de comando, tem várias interfaces para a utilização dele. O GitHub é uma interface online, né, e é um hub, né, de repositórios do Git. Então, muitos projetos e pessoas acabam usando a plataforma do GitHub porque ela tem várias facilidades, né, e vantagens sobre o uso puro e simples pela linha de comando. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes assim sobre a interface do Git, mas o que eu gostaria de mostrar é a organização dos projetos, né? Então, aqui no nosso grupo de trabalho de assimilação de dados, a gente tem uma conta do Git, né, que seria esse grupo de assimilação de dados, GAD aqui, né, onde a gente tem vários repositórios dos projetos que a gente vem trabalhando, né? Então a gente tem aqui o redag, tem a parte do método de perturbação por ensemble, software de leitura e interpretação da matriz de covariância dos erros de precisão do GSI, né? O PyBAN, interface para leitura dos arquivos de previsão do modelo BAN, dentre outros projetos aqui que já são antigos, que foram portados aqui para a gente ter o arquivo disponível, né? Então vamos fazer uma ginástica de um exemplo, né? Eu vou fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui um repositório de teste. Eu vou fazer aqui na minha conta mesmo, acho que é mais fácil. Então eu vou vir aqui na minha conta de perfil, né? Então acho que, aproveitando o ensejo aqui, é importante vocês perceberem uma coisa, né, antes de mais nada, né? Então quando vocês entram no GitHub, essa aqui é a página que vocês recebem, né? Então essa página aqui é a página, não é exatamente a página do seu perfil, mas é a página relacionada com aquilo que você faz em termos de ações e observação das ações dos outros, né? Ou seja, das pessoas que você segue, dos projetos que você segue. Então aqui nesse lado esquerdo você tem os seus repositórios, né? São repositórios com os quais você mais trabalha, uma lista de atividades recentes das suas ações, né, recentes. Aqui no meio são as ações das pessoas e projetos que você segue, então à medida que as pessoas fazem pushes nos repositórios nos quais elas trabalham, e se você segue o repositório e as pessoas, ele vai aparecer aqui. Então é uma forma interessante de você seguir alguns projetos de interesse. Por exemplo, aqui projetos internos do JCSDA, por exemplo, eu sigo. Então toda vez que tem algum push, alguma atualização nos repositórios, seja dos repositórios em si, das wikis ou de qualquer outra ação dentro do repositório do projeto, vai aparecer aqui, né? Aqui no canto superior direito, se vocês clicam como se diz, na foto de vocês aqui do perfil, vocês vão ter um menu, e aí vocês podem acessar de forma rápida o seu perfil, os seus repositórios, as suas organizações, projetos, os projetos que você marca com estrela, né?
e os Gits, né? Os Gists, eu acho que seria esse o nome, Gists, né? Então, são pedaços de códigos que você pode compartilhar sem necessariamente ter um repositório para eles, né? Isso aqui é uma coisa acessória, né? Então, vamos ver aqui o perfil. Então, o seu perfil, ele aparece da seguinte maneira. Então, isso aqui é uma configuração que é completamente opcional, ninguém é obrigado a ter isso aqui, eu tenho porque eu acho interessante ter. Você pode marcar alguns repositórios de contas e organizações às quais você está associado no seu perfil. Então, por exemplo, eu tenho o Scanplot, o Scantec da organização, do grupo de avaliação de modelos, são 2 repositórios com os quais eu trabalho, então eu gosto de marcar eles aqui porque fica fácil de acessar. Mesma coisa com o software de leitor da matriz de covariâncias, né? Eu gosto de marcar ele aqui, um link que eu tenho e outros 2 repositórios de outras atividades, né? Que não fazem parte do escopo do trabalho do INPE, mas estão de certa forma associados ao INPE, né? Aqui tem como se fosse um gráfico, um heatmap, né, de contribuições. Então, para cada quadradinho verde desse, mostra dias em que você fez uma ou mais contribuições, né? Por exemplo, aqui fiz 28 contribuições, 3 e assim por diante, né? Isso aqui ele é mais para você ter uma ideia de como você desenvolve as coisas, né? Você faz mais pull requests, faz mais commits, faz code review, reporta issues. Então, o GitHub ele tem essa ideia de mostrar para a comunidade não só onde você trabalha, mas como você trabalha também, né? Então aqui também tem as organizações onde você trabalha, né? Então aqui tem o Jedi Academy, não trabalho nessa organização, mas eu participei de um tutorial, então ficou aqui registrado. Eu trabalho dentro da organização do grupo de assimilação de dados, aí tem grupo de computação científica, acho que não tem nada lá, embora tenha, deve ter alguma coisa agora, talvez, não sei. Aí voltando aqui no menu, as organizações são aquelas, né, que vocês já viram, né? As organizações onde vocês participam vão aparecer aqui para cada um de vocês, né? Os projetos, isso aqui é mais relacionado com aquele gráfico de Gantt que a gente tem, por exemplo, lá no Redmine, ou mesmo o Kanban, né? Quando você, para um determinado projeto, consegue organizar as atividades em aquilo que você está fazendo, o que precisa ser feito, o que já foi feito, dependências, etc, né? Isso aqui depois a gente pode dar uma olhada. Mas vamos para o que interessa afinal, né? A ideia que eu vou passar aqui, ela deve funcionar tanto para o perfil de vocês quanto para as organizações da simulação de dados ou outra organização onde vocês venham trabalhar, né? Então aqui você tem uma lista dos seus repositórios e eu vou criar um repositório novo aqui, né? Então, tutorial Git. Então vou criar essa aqui, tutorial Git, né? Vou colocar aqui um repositório para o tutorial do Git /GitHub, né? Vou colocar como público. Já vou aproveitar para facilitar minha vida, marcar aqui para ele adicionar um arquivo readme, vai ficar vazio, mas pelo menos ele já vai criar um repositório com um arquivo dentro que é conveniente, né? E vou marcar aqui a questão de licença e esse git ignore, vocês podem deixar sempre essas opções marcadas da forma como estão. A única coisa que vocês podem escolher é marcar como privado ou público ou deixar como público mesmo, né? Então criei aqui o repositório. Então o repositório está aqui criado, né, com um arquivo readme, onde tem a descrição e o nome. Então esse arquivo na verdade não ficou vazio, ficou exatamente com a descrição e o título do repositório, o nome, né? Então, nessa forma aqui, a gente já tem um repositório que foi criado dentro do GitHub. Esse repositório está na plataforma, ele não está na minha máquina local. E a gente vai trabalhar com esse repositório agora, né? Então, o que tem aqui quando você cria um repositório no GitHub? Então, primeira coisa, tem o código. Primeira coisa que vocês vão ver aqui também é esse botão aqui escrito main.
Então eles é como seria o trunk do SVN, né? Então vejam que só tem um ramo aqui, que seria o main, que é o default, né? Não tem nenhuma tag, e é basicamente isso, né? Esse um branch é exatamente o main, né? E não tem tags, como eu já falei. Aí vocês têm aqui um único arquivo listado, que seria o arquivo readme, e aqui na parte do código, vocês têm algumas opções para obter esse código, quer dizer, uma cópia online, né? Quer dizer, uma cópia local. Eu utilizo sempre esse GH, né? Que seria o GH, ele é um utilitário em linha de comando que o GitHub, a plataforma, criou para você poder gerenciar o repositório pela linha de comando, né? Isso inclui também fazer o clone do próprio repositório. Bom, mas voltando aqui, além do código, vocês têm as issues, né, que seriam as tarefas, o análogo às tarefas lá no Subversion, né, no Redmine. Não tem nenhuma, a gente vai criar uma aqui. Temos aqui o pull request, que seria quando você faz uma tarefa e cria um branch para desenvolver aquela tarefa. Quando você vai fazer o merge, ou seja, entregar de volta para o ramo principal, que seria o main, a gente faz isso por meio de um pull request, ou seja, seria um pedido para você fazer um merge. Aí você pode... Tem toda a questão de organização do repositório, quem é que vai fazer o pedido, quem é que vai fazer a revisão do que foi feito, quem é que vai fazer o merge final, né? Então tudo isso pode ser dividido entre a equipe, né? E pode ser feito também por uma pessoa só. Aqui tem ações, aí isso aqui é uma outra coisa que pode estar relacionada, por exemplo, ao teste automatizado de código, ou deploy de, por exemplo, uma página de documentação. Aí depois eu posso mostrar, por exemplo, página do Readiag, do GSIB Error e do PyBan também. Eles têm páginas que utilizam essas actions aqui, né? Aí o Projects, que seria mais uma forma de você ter acesso ao Kanban do seu repositório, mas isso aqui a gente não vai falar. Tem a Wiki, então lá no Redmine a gente tem o Wiki, aqui também a gente pode criar o Wiki. E aqui tem outras opções que não vou entrar em detalhes, e os settings seria as configurações desse repositório. Então a gente a princípio não precisa mudar nada, mas se porventura vocês quiserem tornar o repositório de vocês como privado, aí basta clicar em settings, né? E vir aqui no final da página, aí tem esse danger zone aqui, e vocês podem marcar algumas ações aqui, por exemplo, deletar, arquivar, que seria quando você arquiva um repositório, ele fica visível, mas ele fica fechado para receber modificações, ou seja, é um arquivo, então ele não está mais ativo, né? Você pode transferir esse repositório para alguém. Então, comecei a desenvolver um projeto e eu quero agora transferir para uma organização ou uma outra pessoa para ela continuar. Aí você faz por aqui. E você pode mudar a visibilidade, que seria exatamente fazer a mudança de público para privado e vice-versa, né? Mas vamos voltar aqui então no código, né? Então, vamos obter uma cópia desse repositório aqui, né? Então, vou clicar aqui no... Se vocês quiserem usar esse comando GH, vocês vão ter que instalar ele. Para instalar ele é simples, mas vocês vão precisar do Python, né? Então, por exemplo, digita no Google conda install GH. Aí o GH está aqui, né? Aí vocês simplesmente vão usar esse comando aqui, ó, conda install condaforge, né, -c condaforge GH, né? Se vocês estiverem usando a Anaconda, eu recomendo que se utilize o Anaconda. Como essa ação ela é específica usando o GH e o mesmo efeito ocorre quando você usa o SSH ou HTTPS, né, tipo digitando git clone esse endereço ou esse endereço, aqui eu vou usar o que eu já tenho disponível para mim, mas a gente pode fazer os exemplos aqui, mas vamos primeiro fazer dessa forma aqui, né? Então copia aqui o endereço, né? Você pode usar esse botãozinho aqui também, copiado, né? Abre o terminal. Então abriu aqui o terminal, né? Deixa eu colocar maximizado mesmo. Então vou escolher um diretório aqui que seria o GitHub. E vou digitar, colar esse comando aqui, né, que seria o gh repo clone cfbastras tutorial git, ou seja, eu vou baixar, fazer um clone para a minha máquina desse repositório chamado tutorial git, e esse tutorial git, que é esse repositório, está dentro da minha conta pessoal.
Então aqui baixei, né? Então se eu entrar dentro do tutorial Git, eu vou ter simplesmente aquele arquivo readme, né, que a gente já tinha visto lá na interface do GitHub, mas vamos fazer de uma outra forma, né? Vou apagar aqui. Se a gente quiser fazer diferente, então vamos usar agora o HTTPS. Então copio esse endereço, volto ali no terminal, colo ele aqui e digito, né, o git clone, né, esse endereço. Daí ele baixa da mesma forma. Então, né, tutorial git. Bom, eu recomendo que utilize só o HTTPS, né, ou esse GitHub CLI. O SSH ele vai, você vai ter que usar, na verdade, como se fosse uma chave pública que você tem que configurar depois. Então, para facilitar um pouco o processo aqui, usa o HTTPS ou esse GitHub CLI, né? Então, vou usar o GitHub CLI, que é o que eu já tenho. Então, simplesmente colo aqui o endereço, dou Enter, né? Então, agora eu tenho aqui o repositório, né? E esse arquivo. Bom, agora vamos colocar a seguinte situação, né? Antes de mais nada, né? Então, comandos básicos para você se situar uma vez que você baixa o repositório. Então, git branch -a vai listar quais são os branches que tem dentro desse repositório aqui. Aqui a gente só tem o main, né? Então, se a gente voltar lá na interface, é exatamente isso que ele mostra pra gente. A gente só tem um branch que é o default, que é como se fosse o trunk lá do SVN, né? Que é o main. Agora a gente vai criar uma tarefa aqui dentro, né? A gente vai propor a criação de arquivos, modificações de arquivos, etc. Então vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui para a interface, né? Clicar em Issues e vamos abrir uma nova issue, né? Então vamos colocar aqui atualização do arquivo readme.md, né? Então aqui você coloca o título, né? E aqui você vai colocar uma descrição. Então, nessa tarefa será realizada a atualização do arquivo readme.md. Né? Você pode usar aqui, por exemplo, tá vendo que ele tem um botãozinho de preview, né? Se você formatar, por exemplo, colocar atualização em negrito, arquivo em itálico, né, ele vai mostrar, né, negrito, itálico. Tem coisas interessantes também aqui, por exemplo, que você pode fazer da seguinte maneira, deixa eu ver. Então, abre e fecha, tarefa, ação, vou colocar assim, ação 1. Tá vendo que ele, quando eu dou Enter, ele já completa, né, o padrão que eu criei ali, ação 2, ação 3, porque quando você faz dessa forma, o que ele faz aqui, né? Ele cria esses botões aqui, né? E esses botões eles são clicáveis, né? Quando eu salvar aqui a tarefa, à medida que eu for avançando na ação 1, 2, 3 e 4, eu vou atualizando, clicando, ele vai mostrar tipo um gráfico de pixel, né, e vai completando e você, quem olha, tem uma ideia do quanto essa tarefa já avançou, né? Então deixar 4 ações aqui, né? O que mais você pode fazer? E vejam que isso aqui na verdade é uma lista, né? Então se você quiser fazer uma lista simples, né? Então isso aqui na verdade é a linguagem de marcação Markdown, né? Então, por exemplo, uma lista simples, né? Então você cria dessa forma. Então, ação 1, ação 2, ação 3 e ação 4. Né? Se você quiser, por exemplo, colocar um título 1, né? Então você vai fazer assim, título 1, depois título 2, né? Título 3, né? E por assim por diante, né? Título 1, 2 e 3. Isso aqui serve para você formatar, né? Ter algumas opções para poder escrever direitinho aqui aquilo que você vai fazer. Aqui do lado direito você adiciona a pessoa que vai ser responsável pela tarefa, pode ser mais de uma pessoa.
Aqui você vai classificar a tua tarefa, então pode ser, por exemplo, um bug, documentação, vou colocar aqui documentação, né? Já que a gente vai atualizar o arquivo README, e geralmente o arquivo README está relacionado com descrição do projeto, né? Então a gente vai deixar como documentação. Como a gente não tem um Kanban associado, então aqui não vai aparecer nada e a gente vai deixar isso em branco. O milestone, você pode organizar versões, né, do marcos de progresso para a sua tarefa ou para o seu projeto, que é o repositório. E daí, se você fizer isso, esses marcos de progresso vão aparecer aqui. Você pode associar, por exemplo, a tarefa associada com a versão 1.0, 1.1 e assim por diante, né? E aqui não tem nada, então basicamente isso. Então vamos criar essa tarefa, né? Cria a tarefa aqui. Então tá vendo que eu marquei 4 ações aqui, ele sabe que automaticamente há 4 ações ou tarefas dentro dessa issue, né? E todas as ações que você fizer de modificação dessa issue, elas vão ficar registradas aqui, inclusive no repositório. Então tudo relacionado ao repositório e a essa tarefa. E como vocês podem ver, eu já recebi um e-mail aqui automaticamente pela minha conta do GitHub, dizendo que dentro da minha conta no repositório Tutorial Git foi aberta uma issue, né? Então isso aqui foi já está registrado, né? O que é importante aqui, né? Vocês perceberem o seguinte agora, que existe um botãozinho aqui, um link, que é criar um branch para essa issue. Então é o que a gente vai fazer. Por quê? Embora a gente tenha a possibilidade de simplesmente baixar o código e já fazer alterações e mandar direto para o main aqui, à medida que as pessoas vão contribuir com o nosso repositório, é importante que a gente consiga organizar as modificações das tarefas em branches, para evitar conflito entre o código do main, que é supostamente o código onde todo mundo vai trabalhar, e os demais branches, né? Então, para evitar que todo mundo trabalhe só em um código, uma versão do código, a gente faz a mesma coisa como no SVN, né? A gente cria os branches, desenvolve e depois devolve para o trunk, né? Então aqui a gente vai fazer isso. Então eu vou clicar aqui na minha tarefa, vou clicar aqui nesse Create a Branch, né? Tem algumas opções aqui, né? Então ele já, com base no nome da tarefa, ele vai sugerir um nome, então eu vou deixar esse nome mesmo. Então esse primeiro branch aqui seria a atualização do arquivo readme, md. Aqui ele coloca acentuação, tipo cedilha e til. Se vocês quiserem, podem tirar para evitar alguns problemas. Não que vai dar problema, mas deixa sem caracteres especiais, né? Aqui ele vai falar qual que é o repositório onde esse branch vai ser criado. Então ele lista vários repositórios onde eu tenho trabalhado, então eu vou deixar aqui mesmo, porque é exatamente nesse repositório onde eu quero criar esse branch, né? E aqui ele pergunta se você quer abrir o GitHub Desktop, que é um programa que você pode instalar no seu computador. Eu não uso esse programa, porque eu uso a plataforma online do GitHub. E eu vou pedir para ele fazer o checkout local, mas aí ele vai me dar 2 comandos, a gente vai usar esses 2 comandos no terminal, né? Então criei o branch e agora ele fala assim, ó, a interface criou como se diz, o branch, mas agora eu preciso atualizar a minha cópia local, para minha cópia local saber que existe esse branch novo. Então copie esses 2 comandos aqui. Então vou dar um clear aqui, não clear aliás. Então, de novo, né, git branch -a, então meu repositório ainda não sabe da existência daquele branch que foi criado na interface do GitHub, então eu vou colar esses 2 comandos. Primeiro é o git fetch origin, né, que ele vai se conectar com o repositório lá da plataforma e vai fazer o checkout, ou seja, criar efetivamente esse branch na minha máquina local. Então, dá o enter, pronto. Então, se eu rodar de novo o git branch -a, aí agora eu já sei que eu estou nesse repositório do branch que eu criei lá na plataforma, né? Eu já estou nele, né? Bom, mas vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer a modificação aqui no arquivo readme, né? Então, a primeira modificação que eu vou fazer, eu vou pular uma linha aqui, né? Dar um ponto final, colocar aqui no título 2, só colocar ação 1, né? Então
este arquivo foi atualizado. Então, a ação 1, na verdade, vamos fazer assim, que era criar o branch, né? Então, criação do branch de desenvolvimento. Então, essa é a minha primeira ação, né? Não existe nenhuma relação entre esse texto que eu escrevi e aquela tarefinha, aquela ação que eu coloquei lá na descrição da issue, né? Mas eu estou colocando só para a gente poder organizar as ações aqui, a sincronia das ações. Eu vou salvar isso aqui, né? E aí quando eu digito git status, né, ele vai saber que o arquivo readme foi modificado. Então, para eu poder mandar esse arquivo lá para o repositório, então tem que fazer um add, né? Então, fazer assim, git add, então readme, né? Agora se eu rodo de novo o status, ele sabe que o arquivo ficou verde ali porque ele está dentro agora do processo do controle de versão, né? Então, git status, e eu vou fazer um commit, né? Então, git commit -m, né? Eu vou fazer aqui pela linha de comando mesmo, né? Então, vou colocar aqui tarefa hashtag 1 ou issue 1, né? Que seja. É importante colocar esse hashtag 1, que ele vai fazer uma associação automática entre essa mensagem desse commit e a tarefa 1, que é a primeira tarefa desse branch, né? Então, dois pontos, realização da ação 1. Então, dá um enter, né? Quando eu faço git status, né? Então agora eu preciso fazer o push para mandar esses arquivos lá para a plataforma do GitHub, para a cópia do repositório que está lá no GitHub. Mas antes vamos ver o que aconteceu aqui no GitHub, né? Então aqui eu já posso fechar, né? Então se eu vier aqui pro código, não aconteceu nada ainda. Então o código sabe que eu tenho um branch, né? Que é esse que eu acabei de criar. Porém, como vocês podem ver, isso aqui é a pré-visualização exata desse arquivo readme.md, né? Então, se eu clicar aqui, é exatamente o que aparece na página anterior. Então, não teve nada aqui, porque eu não fiz um push. E se eu vier aqui no main, o main também não sabe o que aconteceu no repositório, ou seja, o main ele não vai ser modificado até que eu faça o pull request lá na frente, né? Então, eu vou voltar aqui para o meu terminal. Quando eu fiz esse commit fez o que? Ele consolidou a modificação na cópia local da minha máquina do repositório. Então, para eu sincronizar a minha cópia local com o repositório, ou seja, no melhor sentido, mandar o que eu modifiquei localmente lá para a plataforma do GitHub, para a cópia do repositório lá no GitHub, eu tenho que fazer, por fim, um git push, né? Então, quando eu faço o git push, agora o repositório lá no GitHub sabe que eu fiz essa modificação. Então, se eu voltar aqui, né, aí ele já sabe aqui, ele até mostra esse aviso aqui, ó. Então, o branch tem um push recente, né? Então, se eu já quiser mandar a minha modificação ali pro main, eu posso fazer isso, mas a gente vai fazer isso depois que a gente completar as 4 ações, né? Então, eu vou vir aqui de novo vejam que essa versão do arquivo readme não foi modificada. Então, eu vou vir aqui de novo para o 1, né? Agora a ação consta aqui, mas ela consta dentro do meu branch, não no main, né? No trunk, como seria, né? E quando a gente vem aqui nas issues, né? Na primeira tarefa, vejam que aqui embaixo aparece lá aquela minha mensagem, né? Tá vendo aqui, ó? Então, se eu clico aqui, tá vendo? Então, foi feito um commit, né? Referenciando essa issue. Então, ele sabe que esse commit ele referencia essa issue porque eu marquei com essa hashtag, certo? Então eu clico aqui nesse número, né, que é um número que identifica o commit, e ele me mostra aqui a diferença entre o arquivo original, entre a versão 0, digamos assim, do arquivo e a versão atual do arquivo dentro desse repositório, desse branch, né? Então eu vou voltar aqui, e como a gente já fez a primeira ação, eu vou clicar aqui, ó, também clica, né? E daí uma de 4 tarefas já foram cumpridas, né? Então a gente vai fazer isso mais 4 vezes, né? Só para cumprir com todas essas tarefinhas aqui, né? Então vamos fazer de novo isso, né? Então se eu digitar agora, né? Voltando aqui para o terminal, git status, né? Não tem nada de modificado. Então nesse ponto a gente já criou um repositório, fez uma tarefa, baixou o repositório, né? Modificou e mandou as modificações lá para o repositório que está lá no GitHub, né? Então
tanto a nossa cópia local quanto a cópia que está lá no GitHub, elas estão sincronizadas nesse sentido, né? Então agora vamos fazer mais modificações aqui, né? Então, readme, então eu vou copiar isso aqui, porque eu quero fazer uma modificação de novo, certo? Então essa aqui vai ser a ação 2, então 3 e 4. Então como a gente vai fazer isso, a ação é exatamente a mesma coisa, né? Então essa ginástica de modificar e mandar é exatamente o mesmo processo que vocês acabaram de ver, então eu vou simplificar aqui para a gente já fazer tudo de uma vez, tá? Então é como se a gente tivesse feito 4 modificações, né? Então, de novo, acabei de modificar o arquivo, o comando que eu digito é o git status, né? Então ele sabe que o arquivo readme foi modificado, então para adicionar esse arquivo para o commit eu digito git add readme, né? O segundo arquivo, o segundo comando que eu vou digitar é o git commit -m, então issue 1 referencia a issue, para ele poder linkar, né, as mensagens de commit com a issue, né? Então realizando ações 2, 3 e 4. Pronto. Fecho aqui. Dou um enter, né? Opa. Isso, está certo. Então, git status, né? Agora eu só preciso fazer o push. Git push. Então ali de novo recebi mais uma. Isso aqui é outra coisa. Então, git push, né? Então agora ele mandou de novo as modificações lá para o repositório. Então git status, não tem nada, né? Então vamos voltar aqui para a interface. De novo, né? Ele, se a gente vier aqui dar um refresh na página, de novo, então realizando ações 2, 3 e 4. Então essas ações já foram marcadas, posso 2, 3 e 4, né? Que agora ele sabe que as 4 tarefas foram feitas, mas isso não significa que a tarefa finalizou. Pode ser que tenha outros desdobramentos dessa tarefa que vocês vão eventualmente registrando aqui, né? Então aqui eu vou fazer uma atualização. Então posso fazer o seguinte, né? Nos pushes, aí eu posso fazer uma coisa interessante, que seria, vou abrir uma aba aqui, voltar aqui para o code, né? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, cadê? Aqui, ó, nos commits, né? Na verdade, nos commits do meu branch. Então, eu clico aqui no branch, venho aqui nos 3 commits, e aqui eu tenho, por exemplo, os links, os links dos commits que eu fiz, né? Então, eu quero referência a esse cara, tá vendo que é um botãozinho de copiar. Então, eu vou escrever assim, ó, nos pushes tal e tal, né? Que seria primeiro e o segundo, foram realizadas as ações 1 e depois 2, 3 e 4, respectivamente. Então, quando eu faço isso, ele linka, tá vendo? Esses nomes aqui, né, esses números dos pushes, né, as ações que eu fiz dentro do meu repositório, né? Então, eu comento, certo? E agora eu vou dar uma olhadinha no que aconteceu aqui no código, né? Então, de novo, o code, né? O readme, se eu vier aqui no main, o main ainda não sabe de nenhuma modificação que eu fiz no meu repositório, porém dentro do meu repositório eu tenho aqui o arquivo modificado, né? E aqui eu recebi aqui outra coisa, já recebi a mensagem da atualização que eu fiz na minha issue, né? Então fica registrado também no seu e-mail, né? E no e-mail de quem está observando a tarefa também, que é uma coisa bastante pertinente, né? Então aqui fica bem marcado o que aconteceu e chegou a hora de fazer o pull request. O pull request, então, nada mais é do que você solicitar uma modificação no branch principal, né? Então essa mensagem aqui, até que você realmente clique nela, ela vai ficar aparecendo para vocês. Então você pode mudar de aba, vir para cá, tal, voltar aqui no code, que ela vai sempre falar que esse repositório aqui, quer dizer, que esse branch, ele tem modificações que não constam aqui no main. Então clica nele, né? E daí ele vai falar assim para você, ó, Open Pull Request. Então ele está falando assim, o que seria esse Pull Request, né? Então seria
você pegar as modificações que estão no seu repositório, ou seja, no seu branch, né, que seria esse 1, atualização do arquivo readme, e elas será feito um merge desse cara aqui, das modificações que estão aqui dentro, ali no main, né, que seria o repositório principal. Então aqui, esse pull request ele tem um título, geralmente é o título do branch. Se você já terminou de fazer tudo que tinha que fazer ali dentro, você pode escrever uma mensagem. Então aqui eu vou escrever, por exemplo, criando pull request para realizar o merge das modificações do branch. Atualização do arquivo readme.md para o main, né? Então aqui fica só dessa forma, né? Aqui, se você quiser que alguém faça o code review, você pode marcar alguém se tiver uma equipe de pessoas, né? Aqui eu vou marcar eu mesmo, certo? Então eu sou a pessoa que estou assinando esse pull request. Aqui seria a documentação, né, o label desse pull request. E aqui não tem nada, não tem um Kanban associado, não tem um milestone, né, isso aí são outros detalhes. E a gente clica nesse botão, pull request. E aí quando você clica, ele vai verificar a tarefa, as ações que foram feitas nessa tarefa, né? Então ele lista aqui todos os commits, né, para você poder revisar. E se não houver nenhum tipo de conflito, aí você simplesmente, a pessoa que for fazer de fato o pull request, você marcou alguém para fazer esse... Tá vendo? Até pediu aqui, mandou um e-mail de novo, né, atualização do arquivo readme pull request 2, né? Então, se você pediu para alguém fazer a revisão, esse alguém vai receber um e-mail, ele vai ter que vir aqui verificar as modificações e autorizar o pull request. Quando for autorizado, geralmente a gente aceita essa primeira opção que ele mostra aqui, merge, e daí você confirma. Se tiver que fazer algum comentário, pode fazer. Se terminou tudo que tinha que fazer, esse branch não vai precisar ser usado para mais nada, você pode clicar aqui e apagar o branch. Eu vou deixar o branch aberto, não preciso apagar agora, pode ser feito depois, né? E vamos voltar agora no código, né? Então, eu já recebi de novo uma mensagem no e-mail dizendo que o arquivo readme foi utilizado por meio do pull request, né, que eu fiz. Então agora vejo que a gente está no main, né? Está aqui no main, tá vendo? Main selecionado, e o arquivo readme já foi atualizado com as modificações que eu fiz no meu branch, né? Então é basicamente isso, né? Então essa ginástica de criar um repositório, criar um branch, modificar, atualizar o seu branch e depois fazer o merge com o Git e o GitHub funciona dessa forma. Agora, por último, né, eu vou simplesmente voltar aqui no meu repositório, né, e quando eu fizer, por exemplo, git status, né, que não tem nenhuma modificação mais, né, git branch -a, e eu estou aqui no meu repositório, no meu branch, mas eu quero agora mudar para o main para ver se as minhas modificações elas estão ali ou não. Então você vai fazer um git checkout main. Quando você faz git checkout main ou o nome do branch que estiver aqui, ele vai mudar entre esses repositórios, né? Então git checkout main, né? Então git branch -a. Então agora eu estou no main, tá vendo que esse asterisco aqui me diz qual que é o branch onde eu estou, né? Então se eu digitar ls more readme, as minhas modificações não estão aqui ainda. Por quê? Porque o pull request ele foi feito lá na interface, na plataforma do GitHub. Então, da mesma forma como eu fiz modificações locais e mandei para o GitHub, agora eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que puxar as atualizações que estão lá no GitHub para o meu repositório local. Então, para mandar a gente fez o git push, para receber a gente faz o git pull, né? Então, vamos fazer o git pull. Então, agora eu recebi, né, no arquivo readme 19 modificações, né? Então, se eu der um cat nesse arquivo readme, ele tem as modificações
que eu fiz, certo? Então é basicamente isso, né? Agora só uma última dica aqui, se eu digitar, por exemplo, git branch-a, eu mostro todos os branches que tem dentro desse repositório, né? Então, git checkout, se eu quero mudar de novo para o meu repositório de trabalho, para o meu branch, ao invés de selecionar esse arquivo, eu seleciono de cima, tá? É só o nome do branch, né? Remote origin nem nada. É só esse nome aqui, né? Então aí quando você faz isso, git branch-a, aí ele sabe que você está no teu branch de trabalho. Então git checkout main, né? Aí eu estou agora no meu repositório principal. Então esse é o arroz com feijão mais simples de utilizar a plataforma, para utilizar a plataforma do GitHub e o Git em linha de comando. 90% do tempo é isso que eu uso. Tem outras ações como, por exemplo, criar tags, né? As tags nesse sentido são marcos de desenvolvimento. Você pode marcar, por exemplo, etapas do seu desenvolvimento. Aí tem uma ideia um pouco diferente do Subversion, né? Porque o Subversion a gente consolida as versões por tags, né? Então aqui no Git é uma ideia um pouco diferente, porque você pode marcar como se fossem snapshots do seu desenvolvimento dentro daquele branch. Basicamente, mesmo que quando você faz um commit no SVN, ele atribui um número, né, àquele commit. Então a tag mais ou menos funciona dessa mesma forma, né? E no Subversion, quando você cria a tag, a gente destaca ela num outro ramo, né, que seria o ramo de tags, né? E você dá um nome lá para ela. Eu não vou mostrar isso aqui porque tem algumas outras etapas, mas isso pode ser visto depois, numa outra atualização desse tutorial, mas o básico de uso é isso aqui. E eu acredito que com isso a gente consegue trabalhar de forma um pouco mais independente, né? Claro que quando tem mais pessoas, vai eventualmente ter algumas situações em que existem conflitos, e aí cada caso é um caso específico, então eu nem vou abordar aqui porque eu também não tenho tanta experiência assim. Acho que desses 90% do uso que eu faço é esse, e não tive uma situação em que teve conflito para tratar, né? Então, por enquanto a gente vai deixar assim, que eu acho que está de bom tamanho para começar a trabalhar com o Git e o GitHub, né? Agora voltando aqui na interface, para a gente poder explorar um pouco mais o que a gente tem aqui, então deixa eu entrar aqui na organização da simulação de dados, né? Então, pegar um repositório aqui, por exemplo, pode ser esse aqui, né, da matriz B, por exemplo, né? Então, esse repositório ele tem alguns branches, né? E tem também uma coisa diferente que seria duas coisas, né? Que seria tanto o readjag quanto o PyBan tem também essas características, né? Que seria um Jupyter Notebook associado, né? Para mostrar a funcionalidade daquilo que está desenvolvido aqui dentro, aqui no caso o Python, né? E uma documentação de uso, né? Um manual de uso, digamos assim, né? Então esse manual ele está dentro aqui do GitHub, então ele é construído com esse MakeDocs, que é uma plataforma de documentação, e ela funciona de forma integrada com o GitHub, que é bastante interessante. Então, quando eu baixo o repositório, eu tenho acesso à documentação. Essa documentação, deixa eu mostrar aqui, ela fica, então, deixa eu ver, git branch, então, git checkout master, essa documentação ela é feita em linguagem Markdown, então ele possui um arquivo que é um arquivo de definição, né, que fala qual que é a estrutura da página. Então vocês têm aqui uma versão em inglês, versão em português, e na documentação exatamente isso, então em inglês e português, né. E a gente tem as páginas. Essa é uma página estática que é montada automaticamente pelo GitHub, por aquele GitHub Actions, né. Eu não preciso programar a página, eu simplesmente escrevo. Então existem diretivas específicas que eu escrevo dentro do arquivo de Markdown, né, que vão montar isso aqui, por exemplo, essa caixinha de informação, que me permitem, por exemplo, colocar essas abas aqui de comando e resultado, por exemplo, né?
E isso é rápido de fazer, então é bem interessante para a gente poder fazer os projetos e mostrar, apresentar, né, documentar de forma um pouco mais interessante, do meu ponto de vista, aquilo que a gente vem fazendo. Né? Então eu já fiz esse exercício algumas vezes, documentando aqui o uso do GSI Bearer, do Pyban, do ADAG, né, com a colaboração também dos outros colegas do grupo. Claro que existe um certo esforço para aprender e fazer isso aqui, mas é relativamente simples. Né? Então, aqui tem esse arquivo de definição, como eu havia dito, né? E a documentação em si está dentro desse diretório docs e, por exemplo, o arquivo index, né? Ele tem essa estrutura, né? Então eu tenho o título 1, que seria o JSRB Error, né? Que seria essa página principal. Aí tem esse botãozinho é provido por esse comando aqui, né? Que é um link, é uma URL, né? Então tem esse arquivo de imagem SVG, né? Que provê esse caminho aqui. Aí depois tem o texto, que seria esse texto, né? E depois um vídeo do YouTube que está linkado com a demonstração da classe, né? Que seria essa diretiva aqui, né? Simplesmente é um arquivo embutido na página. E depois tem esse botãozinho que está também inserido aqui como um código HTML. Então é interessante perceber também que o Markdown permite o uso de instruções de tags HTML dentro do arquivo, né? Então você pode misturar HTML e Markdown. Então isso aqui é uma coisa. E, bom, aí, né, vamos supor que eu tenha feito, de acordo com essa instrução inicial do GitHub de uso, né, de modificação de um arquivo, se eu fizer alguma atualização nas páginas aqui de documentação e fizer o push lá para o repositório, automaticamente, o que vai acontecer, né? Existe um arquivo de ação que está definido aqui, então que seria esse CI, que eu consigo ver por aqui, ó, por exemplo, né? Aqui, ó. Pronto. Então é esse cara aqui, né? Então ele tem... Isso aqui é o formato desse arquivo é aquele YAML, né? Que é o YML, né? Mas aqui ele fala em que repositório, em que branch está armazenado a documentação. Então eu armazeno a documentação num branch diferente do código, para não misturar muitas coisas, mas poderia ser o mesmo repositório. E ele cria um container, né, para poder rodar o Makedocs. Então eu uso o Ubuntu, isso é o GitHub que faz. E eu uso o Python 3, o Makedocs junto com o Python 3, e aqui tem alguns pré-requisitos, alguns plugins que eu utilizo. O Makedocs Material, por exemplo, é esse tema aqui, né? Então ele tem temas diferentes e o material é esse aqui que eu utilizo, né? Aí tem o vídeo, que permite embutir o vídeo, né? Aí depois tem o PDF Export Plugin, que não está sendo usado, mas eu posso simplesmente, por exemplo, exportar para PDF uma página dessa aqui, o que é interessante. Eu posso também embutir um Jupyter Notebook na página, ou gerar a página a partir de um Jupyter Notebook, e essas extensões aqui são extensões da linguagem Markdown, né? E por fim, esse comando é o comando que essa ação vai executar para fazer o deploy da página. Então, de fato, é ela que pega essas informações aqui. Deixa eu abrir de novo, né? Na verdade, para cá, né? Ela que vai pegar essas ações, esses arquivos que aqui estão em linguagem Markdown, né? Na verdade, deixa eu voltar para cá. Seria, por exemplo, né? Esses arquivos aqui em Markdown, e vão transformar eles aqui dentro desse repositório em HTML, né? Na verdade tem que vir para cá, aí clica aqui em GHPages, e aí sim, então ele vai montar tudo isso aqui. Todos esses HTMLs aqui são feitos pelo GitHub por meio daquela ação lá que vocês acabaram de ver. Bom, aí voltando nesse repositório, só de exemplo, né? Mostrei para vocês a página que é possível fazer. Uma outra coisa que dá para fazer aqui, além, né, da página, vocês podem, tá vendo que tem um Cite This Repository, né? Então você pode criar um arquivo de citação, que seria esse Citation CFF, e quando vocês colocam esse arquivo com essa extensão aqui dentro, com esse conteúdo, né, também, né? Tem que ter essa estrutura aqui. Então aí você vai colocar o nome do seu projeto, uma mensagem, né? Se você for usar esse software, por favor, cite esse repositório, o nome do autor,
o repositório e a versão e a data de release, né? Então, quando vocês fazem isso, automaticamente aparece aqui um botãozinho para citar o repositório, que eu acho uma coisa bastante justa, né? Então, você pode exportar isso aqui para um arquivo BibTeX e citar o projeto, o repositório de onde veio aquele software dentro do seu artigo, do relatório, tese, dissertação, etc. Outra coisa é o arquivo de licença, né? Então, se você colocar um license.md aqui, ele vai também atribuir uma licença ao repositório, né? Então aí a licença de uso não comercial, mesmo do Scantek, então você pode basicamente modificar, mas dar os devidos créditos, né? Mas sem fazer uso comercial da ferramenta, né? Então fica tudo organizado, claro, da forma de uso, com o manual, né? Então é bem interessante. E o interessante também é que você pode usar o Binder, né? O que é o Binder? O Binder é um serviço também na nuvem, né? Que basicamente permite você, a partir de um repositório do GitHub, quando você fornece um arquivo de ambiente, né, que seria esse environment.yaml aqui, né, que é basicamente o arquivo que você usa localmente no seu computador para criar um ambiente de execução daquele projeto, né, com as ferramentas e com os pacotes Python que você precisa para o seu projeto. Então, quando você fornece esse arquivo dentro do repositório, você quase que automaticamente pode usar o Binder para poder mostrar o Jupyter Notebook online, ou seja, dessa forma ninguém precisa baixar o projeto, instalar, fazer toda aquela ginástica que consome tempo e paciência, né? Só para verificar e testar o seu projeto, né? Então, como é que funciona isso, né? Então, esse Binder aqui, ele também utiliza esses containers, né? Então ele cria um container com os pacotes do Python que você pede que você usa para criar o seu ambiente e vai abrir na nuvem, né, no seu navegador, uma seção do Jupyter a partir de um computador aí do Binder, do serviço do Binder, para você carregar e testar, né? Então aqui demora um pouquinho, mas ele vai fazer. Então ele está verificando o repositório, então ele lê o arquivo, como se diz, do ambiente, ele verifica se já existe um container para aquele repositório, se existir ele vai tentar carregar e depois ele vai mostrar para você, né? E você pode testar os arquivos que estão aqui, por exemplo, aqui no meu repositório eu tenho esses 3 notebooks aqui, né? E tenho também alguns arquivos binários, né, que estão aqui no repositório. Existe uma forma específica, né, de adicionar arquivos binários no repositório para você justamente ter essa situação de uso, né. Então esses são arquivos de matriz de covariância do DSI que eu disponibilizo, que eu calculei e disponibilizo para uso aqui em teste do software, né. Então deixar carregando aqui, a hora que carregar, aí eu volto para mostrar, né. Bom, então aqui já está carregando, né? Então esse Jupyter está online, né? Ele está na minha máquina e o repositório está sendo lido automaticamente. Então, por exemplo, abrir esse notebook e aqui eu consigo usar esse notebook, não só visualizar, mas usar ele efetivamente, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, deixa eu rodar ele de novo, né? Então, aqui, kernel. Então eu vou restartar o kernel e rodar todas as células. Então ele vai limpar tudo e vai rodar. Então mostrando que ele roda a partir do repositório, que é bastante interessante, né? Então aqui ele já carregou as ferramentas e está fazendo aqui a plotagem das figuras já, né? Ele está fazendo tudo isso online, né? Sem precisar instalar nada na máquina, né? E é basicamente isso, né? Não tem mais algumas figuras. Bom, então terminou, né? Então é isso. Então esse é o uso básico do GitHub, né? E do Git pela linha de comando. Então é isso.